Sejam muito bem-vindos ao canal Prosa de Minas. A apresentação, eu, Ana Cristina de Belo Horizonte, Minas Gerais. Colaboração, Roseli Duarte, São José do Rio Preto, São Paulo. Sandro Ruas Vilas Boas, Teófilo Otoni, Minas Gerais. E Júlio César, das Minas Gerais. Deixe seu like, compartilhe. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Universo em Desencanto, 6º volume da obra, página 240. Não convém mais abusar do livre arbítrio e da livre e espontânea vontade. Por causa da livre e espontânea vontade é que estão aí, sofrendo desse jeito, e não convém abusar do livre-arbítrio, nem da espontânea vontade. Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa possível, para não nascerem mais aí nessa lama, perdendo tempo, sofrendo sem recompensa, porque sabem muito bem que tudo isso são ilusões, que tudo isso é uma sujeira. Todos sugestionados com ilusões, todos iludidos com essas distrações que não passam de ilusão de ótica. Portanto, não abusem do livre-arbítrio e nem da livre e espontânea vontade. Tratem de segurar o livro. O maior passeio e a melhor distração é o livro na mão. Embargue o seu sofrimento com o conhecimento da imunização racional. A vida da matéria se tornou ilusória de uma tal maneira que as fantasias embriagam os iludidos. Iludidos com fantasias, com as artes, com as aparências, com essas sugestões que emocionam os iludidos. Emociona por ficarem sugestionados e, assim, vivendo e sofrendo sem saber por quê, e na mesma hora, sabendo que tudo isso não passa de uma ilusão. Pois foi por causa da livre e espontânea vontade que estão aí, penando desse jeito. E ainda vão abusar da livre e espontânea vontade? Não é possível que queiram voltar aí para sofrer, perder tempo na lama, sem recompensa alguma. A recompensa é somente padecimento. Tudo é muito bom para quem não sabe, para quem não conhece, para quem sabe e conhece, não pode mais abusar do livre-arbítrio, nem abusar da livre e espontânea vontade, porque os abusos trazem más consequências, consequências desastrosas, desagradáveis, como trouxe para todos o abuso da livre e espontânea vontade e do livre-arbítrio, e por isso todos aí pensando, cada qual de seu jeito, de sua maneira. E assim vejam quanto tempo de lutas perdidas. Passaram essas eternidades todas, como ainda estão passando nestas idas e voltas. E qual o resultado? Sofrimento só, por a vida do encanto ser uma vida de iludidos, porque estavam encantados. Encantado é aquele que vive sem saber por que vive. Vive no mundo sem saber por quê. E assim quiseram lapidar a matéria de todos os jeitos, de todas as formas, para ver se terminavam ou aboliam o sofrimento. E foi tudo ao contrário. Quanto mais procuravam lapidar, endireitar, mais o sofrimento se multiplica. É assim a vida do encantado, encantado por tudo ser de matéria e viver de matéria,
por ser da lama e viver de lama, encantado pela natureza, encantado pelas águas, encantado pelo chamado de beleza natural, encantado pela lua, encantado pelo sol, encantado com as estrelas, encantado com os vegetais, encantado com as flores, encantado com os animais e encantado com as pedras. Enfim, é o que denominaram de riquezas, mas são riquezas da lama, ouro, brilhante, diamante, riquezas do mal, riquezas da matéria, riquezas aparentes, riqueza do brilho da lama, do brilho da matéria. Salve, racional, raciocínio, raciocínio racional. 20º volume da obra, página 223. A confraternização dos dois mundos em um só. A vida da matéria é sórdida por ser uma vida sem valor, e daí tudo em ruínas. Qual é o valor da matéria? Qual é o valor do mal? Nenhum, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, a matéria é uma coisa sórdida, com a aparência de muito boa e se renegando esse bom a vida inteira, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E assim hoje, tudo isso deixando de ser assim como é, por estar aí a fase racional, a fase de recuperação de tudo isso, a fase de recuperação do animal racional, a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase em que tudo dá certo na vida de todos. Isto da vida inconsciente foi um comentário para um esclarecimento sobre o tempo perdido, da estupidez da vida do animal, uma vida estúpida por ser animal. Então, isso é um insignificante comentário para mostrar a nulidade de uma fase que já se passou, que é a fase de animal racional. Agora estamos na fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Então, agora, na fase racional, todos ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. E a vida sendo racional, a vida sendo consciente, o equilíbrio fértil sempre. A razão das coisas em seus lugares. Então, está aí o término da vida da matéria, porque todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uma vez ligados no mundo racional, termina a vida aí da matéria, e a vida continua no mundo racional, na eternidade, por já em vida estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional ou, anteriormente, seja animal racional. Então, agora sim, e que chegaram todos no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro habitat eterno, na eternidade. Agora sim, todos felizes e contentes para o resto da vida e para sempre, eternamente, na eternidade, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Salve, racional raciocínio, raciocínio racional. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nada virá fácil, tudo é merecimento. É uma estrada longa. O segredo é subir degrau por degrau, perder hoje para ganhar algo melhor amanhã, se fortalecer com as quedas e vencer os medos, viver, sorrir, buscar, partir para a batalha e não deixar de lado a humildade. O raciocínio une,
O pensamento divide. Eu levo a vida cantando. Quando cheguei a entender que o universo em desencanto é fácil de compreender, eu que vivia sofrendo com as ruínas que o mundo nos traz, quando um velhinho de branco quis para mim divulgar, dizendo: leia este livro, o universo em desencanto, para sair do sufoco, para sair do encanto. Quis logo sair das trevas, para a vida continuar, e os habitantes dos astros quiseram me lapidar. Por isso eu vivo cantando, porque passei a entender que o universo em desencanto é fácil de compreender. Eu levo a vida cantando. Quando Saudações racionais, salva a cultura racional, salva a luz da divina providência, racional, raciocínio, raciocínio, racional, racional superior. Olá, meus irmãos de origem do Prosa de Minas, sou a Roseli Duarte do interior de São Paulo. Vamos prosear hoje, acompanhado com aquele café gostoso, moda antiga, coado no coador de pano a um suporte de madeira, no qual os antigos chamavam de mancebo. Aqui para nós, gente, não tem como relembrar, né? Dos nossos avós paternos, maternos. Aposto que vocês começaram a relembrar. Aqui, viajei de novo. Mas vamos ao relato sobre o tema, abre aspas, muitos chamados, poucos escolhidos, e fecha aspas. Mas antes vou dar um dedo de prosa. Vamos lá? No meu ver, meus irmãos de origem do Prosa de Minas, as leis divinas, abre aspas, de Deus, fecha aspas, estão ao alcance de todos. Porém, poucos as seguem, não concordam? Isso refere aos muitos chamados. É preciso praticar o bem ao próximo, dia após dia, para que possamos internalizar os procedimentos e atitudes racionais. Isso refere aos poucos escolhidos. Agora eu pergunto, meus irmãos, se você fosse chamado, você iria? Você seria escolhido? Olha, está muito bom esse dedo de prosa, mas tenho que relatar o tema de hoje. Vamos lá? Os bons se ligarão ao mundo racional e os que procedem mal se ligarão em classes inferiores. Tem os que sobem e tem os que descem. Então está na pessoa os que faz por onde subir e os que fazem por onde descer. A fonte deste mundo é o verdadeiro berço de toda a humanidade, o berço racional, o mundo de origem do animal racional, a fonte prematura do mundo racional, de lá todos são e para lá todos voltarão. E assim voltando todos triunfalmente racional, por estar com sua verdadeira cultura, a cultura do seu berço de origem, e nesse lindo berçário, que é o mundo racional, tudo e todos mais um pouco de volta para o seu natural. Hoje todos aí sofrendo, penando, amargurados, e a cultura racional trazendo um grande alívio. Todos aliviados pela verdade das verdades, todos concentrados no seu verdadeiro mundo
de origem. A humanidade, de um certo tempo para cá, enlouqueceu de uma forma tal que ficou variando desse jeito, se iludiram demais, que dá bem para perceber que ninguém está regulando há muito tempo pelo que se passa no mundo inteiro há muito e pelo que vem se passando. Não está vendo que a vida não é sua? Não está vendo que a vida não é de ninguém? Não são donos nem de si? Não são donos nem do seu próprio corpo? A vida não era para ser assim, era para ser de outra forma, muito diferente. Mas de um certo tempo para cá, a humanidade enlouqueceram e não eram assim. Pioraram de uma forma tal que é como estão vendo, ninguém respeita ninguém. Os mais poderosos não respeitam os mais fracos, os mais poderosos dominam os mais fracos, os mais poderosos aparentemente com uma passagem tão insignificante que parece que são o que não são, porque tudo se acaba, tudo se transforma e tudo muda. Hoje é uma coisa, depois é outra e depois é outra. Por isso a insatisfação é geral, ninguém está satisfeito. Aparentam estar insatisfeito. Acostumaram já a sentir uma coisa e dizer outra. Acostumaram com essas duas personalidades. Acostumaram a viver de aparências. De forma que, para a pessoa se encontrar e se ligar ao mundo racional, aos puros, limpos e perfeitos, é preciso que a pessoa esteja em condições dignamente racional. Tem que ser o que é por fora e ser por dentro. Senão a sujeira por dentro impede que a pessoa se ligue aos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Sim, porque um traidor não se pode se ligar, um velhaco, um fingido e um falso não pode se ligar. Um mentiroso não pode se ligar, não tem condições de se ligar com esses defeitos todos e mais alguns. Como quer se ligar no mundo dos puros, limpos e perfeitos e cheio de defeitos dessa maneira? De jeito algum. Falsos, pessoas de maus costumes. Pela frente é uma coisa e por trás é outra. Esses não podem se ligar. Muitos estão com livros nas mãos, mas o procedimento é contra o mundo racional e contra o racional superior. Então, para onde vai desse jeito? Para a classe inferior. Por desrespeito a tudo e a todos. Quem respeita sobe para o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E quem não respeita desce. Existem os positivos e existem os negativos. Existem os bons, existem os maus, e cada um tem aquilo que faz por onde merecer. Quem planta mel, colhe mel, quem planta fel, colhe fel, quem planta flores, colhe flores, e quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem quer voltar para o mundo racional, faz por onde, quem não quer voltar, também faz por onde. Tudo é muito bom quando se obedece e se respeita. Então aí tudo é bom. Onde há respeito, tudo é bom, e não há respeito, tudo é mal. Há gente para tudo. Que está com um livro na mão, que está com conhecimento de sua salvação nas mãos, mas não respeita e nem obedece. O sujo em seu lugar e o limpo no seu lugar. Estradas diferentes, quem sobe e quem desce. Não é com mentiras que se vence, sim, com a verdade. E por isso aí está ela, a verdade das verdades, aí em suas mãos. Com a mentira desce, com a verdade sobe. Não adianta estar com o livro nas mãos, que é do mundo racional, que é do mundo dos puros, limpos e perfeitos, que não admite mentiras. Quem tem um conhecimento desse que vai mentir está fazendo um contra-propaganda contra os habitantes do mundo racional. Então mentir para enganar segundos e terceiros fica completamente impossibilitado de voltar ao seu mundo de origem, porque não é racional. Racional não mente. Racional respeita sua conduta de racional,
pois está ligado ao mundo racional. E quem está ligado ao mundo racional não mente, porque é um equilibrado racionalmente. Agora, quem está ligado ao mundo racional, quem não está ligado ao mundo racional é quem mente. E quem mente nunca conseguirá se ligar ao mundo racional por estar fora da linha racional. O mundo racional não admite mentiras. Não é com mentira que se vence, sim, com a verdade. Por isso, o racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Veja bem o que é racional. Quem mente não é racional, está muito longe de ser racional. Os falsos racionais são aqueles que querem ser aquilo que não são. Diz que estão vendo isto, aquilo outro, coisas que nunca viu, para impressionar os demais. O falso racional é aquele que vê o que ninguém vê, viu isso, aquilo outro, viu tudo. Mente para impressionar os demais, para querer ser melhor do que os outros, e assim já estão a caminho da porta de baixo há muito tempo. Pensando que está enganando os demais, está enganando a si mesmo. Esse não só porque não tem dignidade de subir. Infelizmente, há bicho para tudo. Para os seus donos verem que o racional superior está vendo tudo e ao par de tudo. Continuar com esses manejos para quê? Para ter más consequências? Veja bem como estou te vendo por dentro e por fora, e por isso está aí a sentença: o ruim desce e o bom sobe. O bom, as portas do mundo racional estão abertas, e o ruim, as portas de baixo estão abertas. Salve tudo e salve todos. O Brasil é o celeiro escolhido para levar ao mundo a redenção universal, através de uma cultura consciente contida nos livros de cultura racional, ditadas pelo verdadeiro Deus, o racional superior. A ordem é ler e reler e propagar a cultura com amor. O Brasil é o celeiro escolhido para levar ao mundo a redenção universal, através de uma cultura consciente contida nos livros de cultura racional, ditadas pelo verdadeiro Deus, o racional superior. A ordem é ler e reler e propagar a cultura com amor. Nós que somos estudantes, abnegados com amor no coração, vamos de porta em porta, ou corpo a corpo, cumprir nossa missão, informando a toda a humanidade da nova fase para a recuperação do animal racional que se encontra em fase de liquidação. Vamos nós, caravaneiros, mensageiros da paz e do amor, cumprir as determinações do nosso Deus, o racional superior. Vamos nós, caravaneiros, mensageiros da paz e do amor, cumprir as determinações do nosso Deus, o racional superior. O Brasil é o celeiro escolhido para levar ao mundo a redenção universal, através de uma cultura consciente contida nos livros de cultura racional, ditadas pelo verdadeiro Deus, o racional superior.
A ordem é ler e reler e propagar a cultura com amor. O Brasil é o celeiro escolhido para levar ao mundo a redenção universal. Através de uma cultura consciente, por tirar os livros de cultura racional, ditadas pelo verdadeiro Deus, o racional superior. A ordem é ler e reler e propagar a cultura com amor. Nós que somos estudantes, abnegados com amor no coração, vamos de porta em porta, ou corpo a corpo, cumprir nossa missão, informando a toda a humanidade da nova fase para a recuperação do animal racional que se encontra em fase de liquidação. Vamos nós, caravaneiros, mensageiros da paz e do amor, cumprir as determinações do nosso Deus, o racional superior. Vamos nós, caravaneiros, mensageiros da paz e do amor, cumprir as determinações do nosso Deus, o racional superior. Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias, a luz racional em ordem do dia. Com a natureza, tudo eu sou. Sem a natureza, nada eu sou. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Universo em desencanto. Imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Ouvintes do Prosa de Minas, ponham atenção. O tema de hoje é bem interessante. Vou dar um pitaco. Muitos chamados e poucos escolhidos. Daí uma pergunta que sempre interessou, acalentou e incomodou a humanidade. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Só para contextualizar, ouvintes, vamos dividir essa citação em 3 partes. Num primeiro ponto, significa que há muitas pessoas interessadas em algo, mas poucas são selecionadas ou escolhidas para participar ou ter sucesso nisso. No campo religião, o que podemos dizer é que essa expressão pode ser interpretada como uma referência à ideia de que nem todos que se identificam com uma determinada religião são verdadeiramente comprometidos ou dedicados a ela. É uma forma de destacar
a importância da autenticidade e do compromisso genuíno na prática religiosa. Aprofundando a questão no campo salvação, ouvintes do Prosa de Minas, no campo da salvação, que é quase similar à questão religião, podemos dizer que essa expressão pode ser interpretada como uma referência à crença de que nem todos aqueles que professam uma fé religiosa serão salvos ou alcançarão a salvação final. Acredita-se, ouvintes, que a salvação depende não apenas da identificação com uma religião, mas também do compromisso pessoal, das ações e do relacionamento com o divino. Então, ouvintes, vamos nessa linha, nessa direção. Vem comigo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa antiga e verdadeira frase merece ainda outras considerações. Uma escolha deve ser olhada por dois aspectos: o que chama e o escolhido. Tem ainda o aspecto das circunstâncias em que isso ocorre, que podemos denominar fase, e o tempo em que se dá essa escolha. Portanto, são três os aspectos envolvidos numa escolha. Primeiro, devemos saber que há um chamado. Sem chamado, não há uma escolha. Quem chama e quem é chamado são dois personagens distintos. A questão é: quem faz a escolha? O que chamou ou o que atendeu ao chamado? A escolha, ouvintes, é um fator natural da evolução de cada ser e o tempo em que ela ocorre. Portanto, a escolha é feita pelo que foi chamado e não por quem chamou. Só para contextualizar, ouvintes, num chamado divino para toda a humanidade. Não esqueçam de considerar em que tempo esse chamado acontece. E não implica que Deus fará esta ou aquela escolha. Deus não escolhe, ouvintes. Se assim fosse, certamente, pela bondade suprema de Deus, todos estariam escolhidos e a salvo no reino dos céus, junto com Ele. E não é bem o que vemos. Embora Ele já tenha feito muitos chamados ao longo dos tempos, Deus faz o chamado. A ação divina não pode interferir na liberdade natural de cada ser. Deixaria de ser Deus. Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Ou melhor, prepara os que determinaram ser escolhidos. A natureza da mesma forma. Ela apenas dispõe sobre as regras da escolha. E cada um vai se determinando ser escolhido em razão de seus próprios atos e atitudes. A escolha é sua, ouvintes, e de mais ninguém. Faça por onde? Dentro das regras naturais, que o se dar bem é certo. E é sempre bom lembrar a todo instante: a fase evolutiva é que determina o modo de chamar e o modo de atender ao chamado. Hoje, ouvintes, na fase racional do terceiro milênio, todos estão sendo cientificados desse chamado, que consiste no esclarecimento real de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem está se conscientizando desse esclarecimento torna-se um repetidor dessa chamada geral. Todos estão sendo chamados
de volta ao seu mundo de origem. É o tempo da fase racional, comprovando que o que foi chamado e quem faz a escolha, e quem tem a primazia de decidir se quer ser escolhido ou não. Ouvintes, ponham atenção. Podemos comparar esse chamado da nova fase com esses recaus que são feitos pelas montadoras de veículos, quando fica constatado que um lote de uma peça usado na linha de montagem estava avariado e pode causar problemas no funcionamento do veículo. É muito comum hoje em dia. De forma semelhante, ouvintes, a natureza está fazendo um recal para toda a humanidade, pois foi constatado pela forma de evoluirmos nesse mundo material que duas máquinas em nosso organismo não estão funcionando bem e podem causar sérios transtornos. São exatamente o pensamento e a imaginação. Nessas máquinas é que vêm sendo usado peças que estão apresentando defeitos de fabricação e que podem causar acidentes muito sérios na vida de todo ser humano. O projeto natural, ouvintes, e podemos assim dizê-lo, estava perfeito na montagem da máquina do pensamento e da imaginação. Porém, as peças vêm sendo usadas ultimamente na linha de montagem dos corpos humanos é que estão causando todos esses riscos de avarias muito sérias. O fator degenerativo e a poluição são as causas das peças usadas na montagem das máquinas, do pensamento e da imaginação estarem avariadas. Temos que saber como fazer esta atualização das nossas máquinas. Assim como a montadora de veículo faz a convocação, pelo seu lado, o proprietário do veículo não está obrigado a atender ao recal. Fica por sua conta e risco. Sofreu um acidente em razão da peça que deveria ser trocada. Entenda que o proprietário do veículo é quem decide atender ou não ao recal, posicionando-se como um escolhido ou não. A montadora não pode escolher este ou aquele proprietário. Da mesma forma, ouvintes, é a natureza. Ou, se preferirem, o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Todos estão sendo chamados para desenvolver o raciocínio. Quem escolhe é o próprio ser, no tempo de sua escolha, nem antes, nem depois. O ser escolhido está na razão suprema da liberdade individual. Ser escolhido só depende de mim mesmo. Todos estão sendo chamados para a fase racional. Todos estão sendo chamados para a classe de aparelho racional. Cada um cumprindo as etapas necessárias, ouvintes, no seu tempo de atendimento. Porém, tem que haver o principal em tudo isso, que é a decisão do próprio indivíduo em querer ser atendido. Se não houver esta decisão, não vai acontecer para melhor. Aí então, ouvintes, só vai dar desastres na vida de todos. Os que não quiserem decidir, que não quiserem atender a este chamado. Vejam que não estamos falando do souberam decidir. Saber decidir já é uma questão de ser consciente ou inconsciente. Agora, quem não quer decidir não só é um inconsciente, como também é um atrasado. Está aí, ouvintes,
mas um grande recal que a natureza está fazendo com o ser humano. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Júlio César, das Minas Gerais. Salve! Nas eras, tempos medievais, os fortes gritavam mais alto, os fracos gemiam debaixo dos pés das feras nasciam os escravos. O vento sofrido nos tempos, na raça de um plano bem baixo, de um povo que veio das eras à espera de um justo chegando do espaço. As luzes que descem do alto da esfera, temendo o leigo que implora, dizendo que a era da terra mudou, são luzes de um plano de fora. A raça dos tempos de agora, que chegam na era de aquários, os mesmos dos tempos de outrora, embora mais fracos, mais justos, mais sábios. Sementes que voam das fontes sublimes, ensinos das eras espaciais. As mentes no plano bem alto, no salto, alcançam os racionais. As luzes que cruzam espaços celestes, vibrando nos tempos da hora, cobrando a volta das mentes em festas, são luzes de um plano de fora, são luzes de um mundo de fora. Oh, 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 cobrando a volta das mentes em festas, são luzes de um plano